A gente convidou o psiquiatra e psicoterapeuta cognitivo-comportamental, Dr. Renato Mancini. Renato, muito obrigado por participar com a gente. Dá para explicar, o que leva à frieza desses agressores? Bom dia. Bom dia. Realmente é desconcertante esse tipo de situação, né? E sempre que acontece, a reação natural de todo mundo é de querer dar uma explicação, né? E a explicação nunca é fácil, né? Então, em outras situações, eu me lembro quando teve aquele atentado ao Bolsonaro, né? Que também teve uma comoção muito grande, a mídia queria muito saber, né, fazer análise sobre, né, o agressor e se levantou muitas hipóteses de que ele tinha um transtorno mental ou de que ele estava mal intencionado e de que, né, tinha uma facção por trás. Então, essas elucubrações a gente tenta fazer porque esse tipo de situação deixa a gente muito desconcertado. A gente quer que o mundo à nossa volta seja muito previsível, muito controlável, né? E a verdade, infelizmente, é que não é. E que cada caso é um caso. A maioria dos casos em que há agressão, em que há um assassinato, não pode ser explicado por um transtorno mental. A minoria dos casos, a pessoa tem uma doença mental que está associado àquela ocorrência, àquele crime, né? Então, a gente sempre tem que analisar caso a caso, não tem uma regra geral. As regras gerais são mais no sentido de que os homens, as pessoas mais agressivas da sociedade são os homens, né? Então, a maioria dos crimes agressivos são cometidos por homens. É só você ver a população carcerária, né? A população carcerária é amplamente representada pelo sexo masculino, né? Agora, especificamente você falar de um transtorno mental ou falar que os assassinos todos têm um transtorno mental específico ou que são psicopatas ou algo do tipo, não dá para dizer isso. Renato, você tem que avaliar caso a caso. Com certeza. Agora, falando ainda dos jovens, né? A gente tem acompanhado muitos ataques contra escolas. Tivemos aquele caso terrível em Suzano, se eu não me engano, ali entre 2017 e 2018, né? Em que um colega entrou na escola. Aliás, alguns colegas, né? Se eu não me engano, 3 garotos entraram na escola, mataram vários colegas, né? Dentro de casa, os pais conseguem identificar alguns sinais de que os filhos não estão bem e como separar, porque a gente sabe que a adolescência é uma fase muito complicada, uma fase ali de mudança temperamental, comportamental. Como que os pais, a princípio, que são pessoas que convivem diretamente com esses adolescentes, podem identificar esses sinais de que esse jovem pode ir além desse problema da adolescência para cometer um ataque e tirar a vida de alguém na escola, em qualquer lugar, por exemplo? Jonathan, com certeza, independente da presença ou não de um transtorno mental, é muito comum que essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, elas tenham problemas de sociabilização, né? Então é muito comum que esses assassinos eles sejam pessoas isoladas socialmente, né? E que tenham, normalmente, os agressores, eles têm um nível de cognição abaixo da média da população. São pessoas normalmente com uma certa restrição de inteligência. Esse rapaz aí de Saudades tem até uma dúvida, é que como a polícia não abriu os dados sobre a investigação, né, sobre a conversa que os policiais tiveram com ele, não dá para confirmar certas informações, mas há uma dúvida até sobre o nível cognitivo desse rapaz, né? Eles falaram que ele trabalhava numa loja, mas há uma dúvida se esse rapaz tinha uma restrição de inteligência ou não, né? Até onde eu sei, são boatos de que ele tinha 18 anos e dormia ainda com os pais, né? Foi dito, em algumas reportagens foi dito isso. Então, quando os pais veem uma queda da performance escolar, isolamento social, uma mudança significativa do comportamento, que pai e mãe que vê o filho comprar uma katana, uma espada japonesa e não acha estranho, né? Mesmo para pais que estão preocupados com quadros do tipo depressão, né, do filho tentar suicídio, alguma coisa disso, né?
passe tempo com o seu filho, conviva com o seu filho, né? Um colega, né, se um colega seu aí da reportagem, aí do jornal, brigar com a mulher na noite anterior, no dia seguinte eu tenho certeza que é uma pessoa que você convive todo dia, eu tenho certeza que no dia seguinte você vai olhar para a cara dele e falar: ih, rapaz, brigou com a mulher, né? Imagina seu filho, né? Você tem que saber olhar para ele, identificar o que está acontecendo com ele. Como? Convivendo, né? Convivência. Renato, agora, pela sua experiência profissional, né? Você acha que, por exemplo, um jovem como esse de Santa Catarina, que foi preso depois desse ataque covarde contra essas crianças, essas professoras, é possível que ele se recupere e possa voltar a conviver normalmente na sociedade? Ou é uma pessoa que, para o resto da vida, vai precisar aí de algum acompanhamento médico, acompanhamento profissional? Olha, Jonathan, é difícil falar em absoluto, né? Porque o ser humano ele é muito complexo. Mas uma pessoa que faz um ato dessa forma, com essa frieza e mesmo se a gente pegar só o fato isolado dele ter feito, sem a repercussão que teve ou a reação que a gente sabe que ele teve, um ser humano que faz isso, conviver com a repercussão de ter feito um ato desse, é muito difícil que esse rapaz consiga viver uma vida normal. É muito difícil, né? Então, o mais provável é que esse rapaz não consiga se reintegrar de uma forma minimamente saudável à sociedade. É muito improvável. Eu falei que era a última pergunta, mas eu tenho só mais uma, né? Eu prometo que tem que ser rápido, porque o nosso tempo é curto também aqui. Mas a gente fala muito, né, Renato, sobre você prender as pessoas, né? Em alguns casos, a gente acredita aqui que a prisão não seja suficiente, porque a pessoa não vai conseguir refletir, de fato, sobre o crime que cometeu, quando, na verdade, a questão vai além, né, da sanidade, vai para a sanidade mental, ou a falta dela, né? O acompanhamento psicológico dentro dos presídios, o acompanhamento psiquiátrico dentro dos presídios é importante também para a recuperação de boa parte da população carcerária no Brasil? Sim, em alguns casos, acho que do que a gente está falando especificamente aqui, eu acho que o mais essencial é a determinação de quais casos são recuperáveis e quais casos não são recuperáveis. É importante frisar que a gente está falando da exceção, a gente está falando do 0,01%, tá? A gente está falando do caso muito raro, mas existe o caso muito raro do indivíduo irrecuperável, né? A gente sabe que tem outros casos, acho que o caso emblemático aí da Suzane Richthofen, né? E de outros, em que também tinha uma frieza muito grande, né? Então, existem alguns casos que não há condição de reintegração do indivíduo na sociedade. É importante que esses casos sejam avaliados com muita minúcia por especialistas para determinar se esse indivíduo tem ou não condições de se reintegrar à sociedade e, se tem, de que forma, para que a sociedade não sofra duas vezes com a mesma situação. Renato Mancini, muito obrigado por essa entrevista, ajudando a gente a entender, né, o que leva um ser humano a ser tão cruel, a cometer esse tipo de crime que choca toda a sociedade.